E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos analisar e estudar um pouco aí o módulo 6, tá bom? Então, vocês receberam as orientações, receberam o livro e a atividade desse módulo está aí dentro do livro, tá? Vocês vão pesquisar. Então, o professor vai apresentar para vocês aí um pouquinho do conteúdo que está aí no livro que vocês vão estar fazendo as atividades. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos falar, então, dando continuidade aí, nós vamos falar das monarquias nacionais e do absolutismo. Tá? Dentro desse contexto, vocês vão estar pesquisando as sociedades, né, como elas se organizaram durante esse período do final da Idade Média. Então, as mudanças ocorridas também na Europa, nesse período. Tá? Aí, a relação entre os senhores feudais e a burguesia. Vamos falar, né, e vamos pesquisar sobre a centralização do poder e a aproximação da burguesia com o rei. Né? Dentro do tópico lá, interpretando os documentos, vocês vão analisar aí a presença do rei e da igreja, essa união entre o rei e a igreja, principalmente no reino da Espanha, entre Isabela e Aragão. Tá? E o rei, como que o rei conseguiu se tornar forte? Tá? O rei se fortaleceu. Surge, então, um período conhecido como absolutismo, onde o rei centralizou todo o poder em suas mãos, junto com o conselho administrativo. Dentro desse ponto, dentro dessa força de poder, vai destacar aí o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, aonde a igreja impõe as suas ideias, os seus pensamentos. E, por fim, o último tópico lá do livro que vocês vão estar estudando é o fim do Império Bizantino, a queda de Constantinopla. Tá? Então, durante esse módulo, vocês vão estar estudando, pesquisando estes temas, esses tópicos. Tá? Das monarquias nacionais ao absolutismo. Então, o tema analisa o processo da formação das monarquias nacionais. E num contexto de transformações econômicas, culturais, do período como conhecido como Baixa Idade Média. Lembramos que tal processo é um resultado de uma série de fenômenos, entre eles a consolidação de um novo grupo social, este grupo social conhecido como burguesia, os comerciantes, que nós vamos ver depois, que começaram a se desenvolver nas feiras medievais. Essas feiras ficaram conhecidas como burgos, e os comerciantes que atuavam nas feiras ficou conhecido como burgueses. Aí vem a classe social burguesia. O crescimento dessas feiras nas cidades fez expandir também a urbanização das cidades. Ainda nesse período, aí as expedições militares, conhecidas como as cruzadas, essas expedições que eram grandes grupos de guerreiros religiosos que foram a luta contra os muçulmanos para reconquistar a Terra Santa. Tá? Tudo isso aí vai gerar essas consequências e essas transformações na Europa. Então, tudo isso faz com que aumente aí as atividades comerciais, a ligação entre a queda de Constantinopla, as cruzadas que têm contato com o Oriente. Tá? Isto vai gerando aí uma desarticulação do modo de vida medieval, aquele sistema feudal, onde as pessoas estavam presas às terras. Não, o comércio, todo esse contexto vai difundir. Então, foi nesse contexto que centralizou-se aí o poder na mão dos reis, foi nesse contexto que surgiu a união dos feudos, formando aí as monarquias nacionais. Destaca-se sempre Portugal, Espanha, Inglaterra e França. A Inglaterra e França têm um destaque essencial, que é a Guerra dos 100 Anos, um período que, na verdade, foram mais de 100 anos esta guerra. Né? Então, tudo isso a gente vai analisar, tá? Promovendo também aí a centralização dos territórios, né, na figura do rei, do monarca, quanto à circulação de mercadorias. Então, tudo isso foi facilitando este processo, beleza? Então, olha só, vocês têm que ficar atento às leituras, às pesquisas, né, buscar aí outros vídeos, entrar em contato com o professor aqui. Então, fiquem atentos, preste atenção, não deixem
para depois, tá? Então, as monarquias europeias, vamos fazer uma síntese aqui. A partir do século XI, então, com todas as transformações que ocorreram na Europa, eu já falei, o surgimento das feiras, né, as cruzadas, o enfraquecimento dos senhores feudais, tudo isso aí vai gerar uma transformação, uma mudança tecnológica. Né? Então, esse enfraquecimento dos senhores feudais, né? Com guerra, fome, o povo abandonando os feudos, os senhores feudais vão perder a força. Então, eles vão buscar, né, uma força no rei para que continuasse aí com seus privilégios. Então, por quê? Porque houve aí um reaquecimento do comércio, essa ligação, né, do povo com o que estava sobrando. Então, as tecnologias favoreceram esse reaquecimento, aquilo que estava sobrando, foram transformando aí neste excesso, esse excedente comercial. Né? Então, foram surgindo feiras por todos os cantos da Europa, e essas feiras foram transformando em grandes centros comerciais. E esses centros comerciais estão ligados aí àquelas pessoas que estavam trabalhando, desde um simples artesão até o grande produtor. Então, tudo isso foi fortalecendo, surgindo aí essa classe social conhecida como burguesia. E ela se fortaleceu, porque ela estava sendo aí a dona do dinheiro. Tá? E esta burguesia queria mais privilégios, queria liberdade para o comércio, queria aí o controle das finanças, queria a instituição de uma moeda. Então, aonde que eles poderiam conseguir isso? Junto aos reis. Então, eles se aproximaram dos reis. Tá? E destacando aí entre o século XI, né, e o século XII, a formação das monarquias nacionais. Como eu falei antes, né, a destaca aí, a pioneira nesse ponto foi Portugal. Portugal que conseguiu aí, através da Guerra da Reconquista, centralizar o poder na mão de um chefe. E este Portugal se torna o primeiro Estado nacionais, conhecido aí como monarquias nacionais. Depois, a Espanha, né, que vai expulsar os mouros muçulmanos e centralizar o poder aí entre dois grandes monarcas, né, Isabel, né, de Aragão, né, e Fernando. Todos os dois vão se unir, vão formar até um casamento. Mas lá na Inglaterra, né, no século XIII, algumas leis influenciaram e controlaram o poder real. Né? Aí a gente coloca aí the upgrade, uma mudança, né, e controle dos senhores feudais da burguesia para com o rei. Né? No século XV e XVI, essa crise na Europa, né, vai gerar aí um novo pensamento, um novo questionamento da presença do rei. Né? Então vai surgir aí teóricos, filósofos, pensadores, né, que vão questionar, vão favorecer o rei. Destacamos alguns pensadores, Maquiavel, Champollion, Rousseau, né, que vão defender a força do rei. Tá? Uns defendem aí o direito divino do rei, transformando essa questão do absolutismo. O rei era absoluto, era escolhido por Deus, ele tinha um direito divino. Né? Rousseau vai destacar que as pessoas tinham que entregar, através de um contrato, a forma para com que o rei tivesse todo o direito e liberdade para governar, porque se não tivesse um governo forte, centralizado, né, os homens, o ser humano, eles viviam como um estado da natureza, né, como todo mundo largado, essa liberdade sem controle. E Maquiavel vai colocar aí a questão da forma em que o rei poderia governar. Ele poderia usar todos os métodos para desenvolver esse governo. Então, surge aí os regimes absolutistas, ou o antigo regime, que vocês vão ver aí, durante algum momento, com outros métodos de trabalho. Tá? Outro ponto que eu falei com vocês antes foi essa aliança entre o rei e a igreja, né? Os reinos de Aragão e Castela, que é a atual Espanha, vão fortalecer esse reino cristão na Europa. E com isso, eles vão ter a força para sustentar o seu reinado através do Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, que julgava aquelas pessoas que saíam do pensamento e que não seguiam os dogmas da igreja. A partir do século XI, galerinha, nós vamos ver aí novas inovações tecnológicas, como a charrua,
de ferro e o uso de adubos, eles vão favorecer o crescimento da produção agrícola. Isso vai possibilitar um excedente dos produtos, favorecendo o reaquecimento de uma economia, ou seja, de algo para vender, para comercializar, para trocar, a geração de renda. Então, nesse período, o poder dos senhores feudais começam a diminuir, enquanto o crescimento dos reis aumenta. Então, os senhores feudais vão perder a força e os reis vão aumentar o seu poder. O avanço do comércio, então, fortalece essa nova classe social, a burguesia, que também ganhou aí com os movimentos das cruzadas e consequente troca de ideias e de mercadorias, tá? Entre a Europa e o Oriente, que eu falei com vocês lá no início, tá? Todos esses fatores, então, possibilitam aí a formação das primeiras monarquias nacionais, entre os séculos XI e XII, certinho? Ok. Aqui, então, vem as atividades. O que vocês vão fazer durante esse período aí? Vocês já começaram ou estão desenvolvendo as atividades de história. Então, interpretando os documentos, lá na página 17, vocês vão ler o documento e tentar resolver os exercícios, tá? Para organizar as ideias da página 25 do livro, beleza? E, a hora de refletir, também leia e responda as perguntas, ok? Qualquer coisa, entre em contato com o professor, que estamos aí para ajudá-los no que vocês precisarem, beleza? E até a próxima.